Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. He's looking at you, kid. Frankly, my dear, I don't give a damn. Hilda, are you decent? Me? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriela Belego, este aqui é mais um vídeo da Caixa de Sucessos. Hoje nós vamos começar o nosso quadro de Você se lembra de... falando um pouquinho sobre atores que fizeram sucessos em décadas anteriores e hoje em dia a gente não escuta mais falar sobre, e quem vai inaugurar esse quadro é o Craig Sheffer. Você provavelmente deve se lembrar dele como o tio Kit Scott na série One Tree Hill, que era o tio do Lucas, que era interpretado por Chad Michael Murray. Mas eu conheço o Craig Sheffer de um filme dos anos 80 chamado Alguém Muito Especial, Some Kind of Wonderful, escrito e produzido por John Hughes, que fez filmes como Gatinhas e Gatões, O Clube dos Cinco, Mulher Nota 1000, entre vários outros. Eu, Gabriela, me apaixonei pelo Craig Sheffer quando eu assisti um filme feito por Lifetime na época, chamado Baby Cakes, que foi lançado em 1989, e lá ele atuava com a Ricki Lake, que é uma outra atriz que eu acho fantástica. Ela fez Hairspray, o original. Nos anos 80 e 90, ele teve uma carreira bem promissora, tanto que ele até participou de um filme dirigido pelo Robert Redford, mas a carreira dele nunca deslanchou. E a gente fica se perguntando por quê, né? Ele tinha praticamente tudo, todas as vantagens para ter uma carreira promissora, mas por que será que isso nunca aconteceu? Primeiro a gente vai começar com uma mini biografia, né, de sempre. O Craig Sheffer nasceu no dia 23 de abril de 1960 na Pensilvânia, Estados Unidos, e ele é irmão do roteirista Hogan Sheffer, que ele fez vários roteiros para novelas que nos Estados Unidos são muito famosas, as conhecidas como soap operas, que é como Days of Our Lives, que continua no ar depois de anos, e The Young and the Restless, que também faz muito sucesso nos Estados Unidos. O interessante é que desde jovem ele sempre quis uma carreira no mundo da atuação, teve a coragem de se mudar para Nova York, que é onde os artistas naquela época iam para começarem uma carreira no teatro, como modelos, para depois pegar alguns papéis. E ele se mudou com a namorada dele para lá e ele conseguiu um emprego como garçom, e por enquanto estava tudo bem. Só que, basicamente, quando ele perdeu o emprego dele, ele também, a namorada dele, eles terminaram e ele ficou sem ter onde morar. Ele teve que morar na rua durante várias semanas, e em uma entrevista com o New York Times, feita em 92, ele afirmou: "À noite eu tinha que dormir em cima das minhas malas para que elas não fossem roubadas. Coisas aconteceram que foram muito assustadoras, mas eu só queria sair, experimentar o mundo e o seu lado sombrio." Sabe esse sufoco de dormir na rua por algumas semanas, ele finalmente encontrou um agente e ele começou a atuar, fazer alguns comerciais, alguns bicos como modelo, tanto que ainda tem uma foto dele tirada pelo Andy Warhol, eu vou deixar aqui, que, né, já diz tudo. Ele tinha um visual considerado tipicamente bonito pela sociedade e ele estava pronto para deslanchar. Então, seu primeiro papel foi numa série chamada The Hamptons, lá em 1983, e aí depois ele conseguiu um papelzinho maior num filme dos anos 80 bem trash, assim, que chama Alienígenas do Rock. I've always been the big shot, pushing everybody else around. Fez A Força da Inocência com o Emílio Esteves e ele conseguiu mostrar um outro lado dele, um lado atuando que era um pouco mais sério, ele te fazia um personagem com bastante profundidade. Mas o filme mesmo que lançou ele como status de um galã nos anos 80 foi um filme chamado Brincando com Fogo. Até hoje é um filme super cultuado nos Estados Unidos. E ele interpreta um delinquente juvenil. Ele acaba numa prisão juvenil, né, do lado de uma escola católica, onde ele conhece a personagem da Virginia Madsen. Tudo bastante exagerado, bem no estilo dos anos 80. Ele tinha uma química incrível com todas as atrizes que ele atuou. É simplesmente sensacional. Com a Virginia Madsen em Brincando com Fogo, com a Annie Bobby em Raça das Trevas, e com a Sandra Bullock em Fera Selvagem de 1993. Aí, a gente achava que a carreira dele ia deslanchar mesmo, ele fez alguns
papéis menores, inclusive Baby Cakes, que eu já falei aqui, que é um filme muito fofo. Ele fez também A Raça das Trevas, que virou um clássico cult do terror, tanto que nos Estados Unidos agora eles estão relançando cenas que foram cortadas da versão pro cinema. Aí vem Uma Aventura no Deserto, só que em Nada é Para Sempre, que ele conseguiu a sua primeira grande chance. Ele estava sob os holofotes, ele estava namorando uma das queridinhas dos anos 90, que era a Gabrielle Anwar, tanto que ele até adotou a filha da Gabrielle como sendo dele. Os dois ainda têm uma relação, se veem sempre, que é super legal. Interessante, aqui não é pra falar sobre a vida amorosa dele, mas uma coisa que é bem legal de saber é que ele namorou nos anos 80 a Andie MacDowell, que ficou famosa por 4 casamentos e um funeral, Feitiço do Tempo. A carreira dele depois nos anos 90, ele fez um filme também chamado Fogo no Céu, que também é muito bom. Mas depois dessa grande chance como Nada Para Sempre, ele não fez grandes filmes, a carreira dele não deslanchou como as pessoas achavam que ele deslancharia. A verdade é que o Craig Sheffer, a carreira dele nunca deslanchou realmente, porque ele não estava interessado na fama em si. Tanto que na mesma entrevista com o New York Times, ele fala o seguinte: eu fazia um filme, depois eu ganhava dinheiro e aí eu passava 6 meses na Europa, na Índia ou na Rússia. Meu agente me disse que eu tinha que ficar na cidade se eu quisesse construir uma carreira, porque todo mundo se esquece de você. E é o que aconteceu com o Craig Sheffer. Ele estava mais interessado em viajar, em curtir o mundo, em conhecer pessoas novas, situações novas. E a carreira dele acabou nunca ganhando o momento necessário para ele ser um grande astro. Depois disso, ele continuou fazendo alguns papéis menores em alguns filmes, em algumas séries, mas ele conseguiu um papel que a maioria das pessoas mais novas devem conhecer, como Tio Scott em One Tree Hill, chamado, que aqui no Brasil se chama Lances da Vida. Ele disse sobre o personagem dele: Kit é um personagem bem simples, eu realmente prefiro um desafio. Ele não era um personagem muito interessante, mas ele era um bom rapaz. Ele era realmente um ser humano genuíno, com boas intenções. Essa é uma coisa muito legal de se interpretar e voltar para casa no final do dia. Você não vai trazer muitas coisas pesadas com você, legais que nós podíamos fazer com esse personagem simples, mas muitas coisas bem bregas. Ou seja, muitas das oportunidades que ele tinha dos filmes dele, que eram personagens mais doidos, mais interessantes, com mais camadas do que geralmente você veria num filme feito para a grande massa em Hollywood, tanto hoje como naquela época também. Então essa foi uma das outras coisas também que tinha desacelerado um pouco a carreira dele. Ele não se interessava muito por esses papéis tão importantes assim, esses papéis que poderiam dar maior visibilidade para ele no cinema. Se você acha que a carreira dele acabou depois disso, não. Ele se mudou de novo para a terra natal dele, Pensilvânia. Ele continuou fazendo alguns filmes, tanto que, de acordo com o IMDb, o IMDb, se você não sabe, é um site que eles colocam todos os filmes que tais atores, diretores, produtores, enfim, todas as pessoas envolvidas em um filme ou uma série estão fazendo, quais são os projetos dela. E lá está dizendo um filme em pré-produção e um filme em pós-produção, ou seja, que está quase pronto para ser lançado. O em pós-produção chama Widow's Point e o em pré-produção se chama Sarah. Tem uma carreira aí estável, mas não é uma carreira que poderia ter deslanchado depois de Nada é Para Sempre. Tem muito a ver com o tipo de carreira que ele decidiu seguir. Bom, mas enfim, esse foi o nosso vídeo hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, deem uma curtida e mais vídeos na terça e na sexta que vem. Muito obrigada, gente. Tchau!